Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre uma mensagem muito importante que vai tratar de um pecado em específico, que é sobre a inveja. No caso, antes de começar a falar sobre esse pecado, ou melhor, desculpa, antes de começar a falar sobre a mensagem que eu vou trazer hoje sobre esse pecado, primeiro nós temos que entender melhor o que significa a inveja. Qual o verdadeiro significado da inveja? Do que se trata esse pecado? Quando eu sei que esse pecado está se manifestando na minha vida ou na vida de outra pessoa? Inveja, meus irmãos, no grego significa phonos. E se vocês que estão me assistindo entendem sobre como é falar grego, como pronunciar corretamente, me desculpem, eu ainda não sou tipo especialista nisso. Mas eu vou trazer sim, eventualmente, isso nos meus vídeos. Falar sobre o significado das palavras que aparecem nas escrituras, na tradução original, que seria no grego, no caso do Novo Testamento, e hebraico, no caso do Velho Testamento, ok? Então significa phonos. Ok, o que significa phonos? Significa comportamento destrutivo, sentimento de hostilidade, dor ou desgosto pelo sucesso alheio. Ou seja, o que seria esse sentimento ou esse comportamento destrutivo, esse sentimento de hostilidade? Seria você cobiçar. É quando você cobiça o que não lhe pertence. É quando você busca o que não é seu, de outra pessoa. Esse comportamento destrutivo, esse sentimento de hostilidade, dor ou desgosto em relacionado ao sucesso alheio, é isso. É quando você cobiça o que não lhe pertence, busca, explora, tenta alcançar o que não é seu. E isso que significa ter inveja. Mas eu iria além, meus irmãos. Eu diria que, na verdade, a inveja é um comportamento autodestrutivo, não apenas destrutivo. Porque quem manifesta a inveja na sua vida busca destruição própria, mesmo que não perceba, na verdade, isso. Você está buscando a destruição de você mesmo. A única pessoa que você prejudica e permitindo que a inveja se manifeste na sua vida é você mesmo. Você se atrapalha, se sabota, se destrói quando você permite que a inveja se manifeste na sua vida. Existem dois tipos de inveja: a inveja material e a inveja imaterial. Qual a diferença? A material, ela está estritamente relacionada com os bens materiais. Ou seja, quando você cobiça algo que é material que pertence a outra pessoa. Seja um carro, uma casa, um salário, dinheiro, é, enfim, um bem material específico. E o que seria a inveja imaterial? Seria você cobiçar um talento ou um dom que uma pessoa possui. Por exemplo, cantar, dançar, pregar, servir, enfim, um talento ou um dom que aquela pessoa possui. Eu vou contar uma história para vocês, uma história que foi inspirada pelo Espírito Santo a mim para contar para vocês, e vocês vão entender o que eu quero dizer com sentir inveja de dons e talentos que cada ser humano possui. Nessa história, nós temos dois personagens, um que se chama José e outro que se chama Marcos. Vamos lá. José, ele comprou um campo e ele comprou sementes para plantar nesse campo. Marcos, ele também comprou um campo e comprou sementes para plantar nesse campo. Os campos eles ficavam um do lado do outro, só separados apenas por uma faixa de terra. Marcos, antes de começar a plantar no seu campo, ele fez uma oração. Ele pediu para Deus, e primeiramente ele agradeceu ao Senhor por ele ter aquele campo e também pelas sementes, reconhecendo que ele não teria conseguido nem o campo e nem as sementes se Deus não tivesse abençoado para ele conseguir. Então, primeiro, ele agradeceu a Deus pelo que ele tinha. Segundo, ele pediu a Deus duas coisas em oração. Pediu humildade e pediu discernimento. Humildade para quê? Para que ele pudesse plantar as sementes e que no futuro elas frutificassem muito e o seu coração
ele não se ensoberbecesse por causa disso. Ou seja, ele não permitisse que a soberba entrasse no seu coração conforme visse que as suas sementes estavam brotando e frutificando cada vez e cada vez mais. Ele sentia no coração dele que ele iria prosperar, que Deus iria fazê-lo prosperar plantando as sementes dele. Mas ele não queria que a soberba tomasse conta do seu coração. Então ele pediu que o Senhor conservasse humildade em seu coração, para que ele continuasse plantando e crescendo e prosperando plantando, mas sempre reconhecendo que Deus é que estava abençoando, que estava abençoando para dar tudo certo. E 2, ele orou pedindo para que o Senhor desse o discernimento para que ele plantasse, explorasse as sementes dele no campo da melhor maneira possível. Ele plantasse da melhor forma para que os frutos eles viessem com o tempo. Ou seja, para que ele soubesse lidar com o trabalho dele de semeador. Já José, ele não fez o mesmo. Nem agradeceu e nem orou pedindo em humildade e discernimento espiritual para explorar o seu campo da melhor forma possível. Então, Marcos começou a plantar as suas sementes no seu campo. Só que José, apesar de ter as suas próprias sementes, ele não plantava elas no seu campo. Ele roubava as sementes de Marcos para plantar no campo dele. Quando Marcos ele estava distraído, ele ia para casa para beber água, para almoçar, para fazer qualquer outra coisa, e ele deixava o campo dele sem vigilância e as sementes ali, e perto. Então José aproveitava e pegava as sementes de Marcos para plantar no seu próprio campo, acreditando que ele nunca saberia de nada. O tempo foi se passando e as sementes que Marcos plantou no seu campo, as sementes que ele comprou e plantou no seu campo, elas estavam brotando, crescendo e frutificando cada vez e cada vez mais. Enquanto as sementes que José estava plantando, que não eram dele, eram de Marcos que ele estava roubando, não estavam crescendo, não estavam brotando e nem frutificando. E estavam apodrecendo no solo. Então, o tempo foi passando cada vez e cada vez mais, e o solo de o campo de Marcos continuava frutificando cada vez mais. E, mais ainda, não apenas o campo que ele tinha comprado. Conforme o campo ele estava dando mais frutos, Marcos ele estava juntando mais dinheiro e comprando outros campos. Sim, ele estava multiplicando não apenas os seus frutos, mas também os seus campos, a terra que ele estava plantando. Começou a comprar um mais um, aí ele teve 2, 3, 4, 5. Então as terras dele estavam aumentando cada vez mais. Enquanto José continuava estagnado. Apesar do solo dele ser fértil, ele continuava estagnado, continuava parado. O solo não estava produzindo nada. Então, Marcos estava prosperando cada vez e cada vez e cada vez mais, enquanto José estava parado, estava estagnado, não estava produzindo nada. Chegou um momento em que, vendo a prosperidade de Marcos, José ficou revoltado. E então decidiu ir lá tirar satisfações com ele. Chegou até ele e perguntou irritado: por que o seu campo está produzindo cada vez mais e o meu continua estagnado? Quantas vezes, meus irmãos, nós já não devemos ter feito essa mesma pergunta a nós mesmos? Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso mais para frente. Mas vamos lá. Então, Marcos, sabendo, vale a pena falar isso, Marcos sabia que José estava roubando as sementes dele e ficou em silêncio. E não tomou também nenhuma providência contra ele. Ele só respondeu o seguinte: porque você está plantando as sementes erradas no solo certo. E com essa resposta a gente termina a história. Antes de falar sobre as lições dessa história, primeiro vamos entender o que cada coisa significa. Primeiro, José e Marcos, eles fazem que papel na nossa vida? Fazem o papel de nós, seres humanos. Eles representam nós. As sementes que são plantadas, elas representam o quê? Representam os dons e talentos que nós temos. Meus irmãos, as escrituras, elas falam de maneira muito clara que todos nós temos dons e talentos. Ou seja, nós temos habilidades especiais. Algo que nós nascemos com isso. Deus nos concede. Nós nascemos com uma habilidade ou com um talento especial para fazer alguma coisa específica. Muitas vezes você vê uma pessoa que tem talento para cantar,
uma pessoa que tem talento para ensinar, uma pessoa que tem talento para pregar, uma pessoa que tem talento para dirigir, enfim. Você vê que as pessoas, no caso eu estou falando dirigir no sentido de dirigente, não no sentido de veículo, ok? Você vê que as pessoas têm talentos. Você olha para a pessoa e fala, cara, essa pessoa aqui, ela entende disso. Essa pessoa aqui é boa no que faz. Ela é boa em pregar, ela é boa em cantar, ela é boa nisso, ela é boa naquilo. Sim, ela é boa. Sabe por quê? Porque Deus deu esse talento para ela. Nós temos dons e talentos que nós nascemos com eles. Então, essas sementes representam isso. Esses dons e talentos que Deus nos concede. E o solo representa o quê? As oportunidades. As oportunidades de explorarmos, de exercermos, de executarmos esses talentos ou esses dons. É isso que representa os solos. E o que representa o José pegando as sementes que não lhe pertenciam e plantando no seu solo. Representa você explorar os dons e talentos errados, ou seja, os que não lhe pertencem. Você nasceu com um dom, você nasceu com um talento, e você está explorando talentos e dons que não são seus. Por isso que você está parado. Por isso que as oportunidades na sua vida, elas não levam você a prosperar. E elas não se multiplicam. É por isso. Você tem o talento de cantar, mas você queria ter o talento de profecia. Aí você tenta explorar um talento que não é seu e não dá certo. Meus irmãos, assim como o solo, isso é cientificamente comprovado. Assim como cada solo é preparado de maneira específica, preparado, adubado de maneira específica para receber uma semente específica, da mesma forma acontece na vida espiritual. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela é um verdadeiro campo. E esse campo ele é fértil. Só que ele só vai produzir, as sementes só vão crescer e produzir frutos somente se a gente plantar as sementes certas. Não tem como você preparar um solo de maneira X e plantar nele uma semente Y. Não tem como. Porque essa semente não vai brotar, não vai crescer. Cada solo é preparado de uma maneira específica para receber uma semente específica. Não tem como você plantar em um solo que foi preparado para receber sementes de ou arroz, você plantar sementes de feijão. Não tem como, isso é impossível. A mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Não tem como você plantar em um solo, que está preparado para receber uma semente X, e um ano você plantar uma semente Y. Esse solo não vai produzir frutos. A sua vida espiritual não vai frutificar. Você não vai prosperar na sua vida espiritual se você está plantando uma semente que não é adequada para esse tipo de solo. Porque esse tipo de solo, ele está adequado para a semente que Deus lhe deu, ou seja, para o talento e para o dom que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu o talento de cantar, você só pode explorar esse talento, plantar essa semente no solo da sua vida espiritual. Se foi profecia, a mesma coisa. Se foi misericórdia, a mesma coisa. Se foi pregação, a mesma coisa. Se foi cura, a mesma coisa. Agora, se você está explorando, plantando uma semente que não lhe pertence, explorando um dom e um talento que não é seu, que Deus não lhe concedeu, não vai dar certo. Não vai, o seu solo vai ficar parado. Sua vida espiritual vai ficar paralisada. E quando a vida espiritual está paralisada, meus irmãos, isso paralisa tudo. Porque você pode pensar assim, é só minha vida espiritual, todo o resto vai dar certo. Não. Quando a vida espiritual está paralisada, tudo é paralisado. Tudo, todas as outras áreas da sua vida serão paralisadas. Profissional, financeira, familiar, todas as áreas da sua vida serão paralisadas. Eu vou falar uma verdade aqui que poucas pessoas falam, mas que você precisa saber. A nossa vida espiritual molda a nossa vida material também. Ou seja, a nossa vida aqui nesse mundo. Não estou falando de riqueza material, não. Estou falando da nossa vida física aqui. E as coisas visíveis. O que a gente vive aqui na Terra. A nossa vida espiritual molda a nossa vida física, a nossa vida material aqui nessa Terra. Quer você queira, quer não, quer você goste ou não, o que acontece na sua vida espiritual repercute diretamente no que acontece aqui, na sua vida física, na sua vida terrena. Seja para o bem ou seja para o mal. Se a sua vida espiritual está indo mal, o que vai acontecer com a sua vida aqui na Terra? Vai mal também. Se a sua vida espiritual está indo bem, o que vai acontecer com a sua vida aqui na Terra? Ela também vai bem. É assim que funciona. O solo, meu irmão, da sua vida espiritual está ótimo. Ele é fértil. Mas ele não vai produzir enquanto você estiver plantando as sementes erradas.
Por isso, você está plantando as sementes certas, não, desculpa, as sementes erradas no solo certo. Sementes erradas por quê? Porque eu estou tentando viver dons e talentos que não são meus, que não me pertencem. Por quê? Porque eu invejo a outra pessoa. Eu estou cobiçando o que é dela. Deus me deu o talento de pregação, mas eu acho mais legal o talento o dom de cura que aquela pessoa ali tem. Aí eu quero exercer esse talento. Você não pode, porque não é seu, não lhe pertence. Você está cobiçando talentos e dons que não são seus, que não lhe pertencem, plantando sementes erradas no solo certo. Por isso que não está brotando. Por isso que você não está prosperando na sua vida espiritual. Porque você está alimentando essa inveja dentro de você. Você está só indo para trás. Para trás, para trás, para trás. Como eu falei, o solo estava o quê? Estagnado e as sementes que foram plantadas estavam o quê? Apodrecendo no solo. Você está parado enquanto seu irmão está progredindo. Aí você reclama. Como eu falei agora há pouco, que eu falei. Quantas pessoas não fazem isso, né? Não fazem o que José fez. Vão lá perguntar para a pessoa, por que você está prosperando e eu estou parado? Você muitas vezes faz essa pergunta não para a pessoa que você inveja, mas para Deus. Você fala, Senhor, aquela pessoa está prosperando, está crescendo, está melhorando na vida e eu estou aqui parado, estou aqui estagnado, não estou ouvindo nada na minha vida dando certo. Sabe por que não está dando certo, meu amigo, nada na sua vida? Porque você está plantando sementes erradas no solo certo. Você está querendo viver coisas que Deus não planejou para sua vida. Deus tem algo planejado para você dentro dos talentos e dons que Ele lhe concedeu. Mas você insiste em explorar talentos e dons que não são seus, então você não vai prosperar. Enquanto seu irmão está prosperando, explorando os talentos e dons que Deus deu a ele, ou seja, vivendo os planos de Deus conforme o que Deus lhe concedeu, e ele está prosperando na vida dele, na vida espiritual dele, você está cada vez e cada vez mais estagnado, cada vez e cada vez mais parado, porque você está querendo viver algo que não é seu, não foi dado a você. Por isso sua vida não sai do lugar, por isso que você está parado no canto. E vai continuar. Você vai continuar enquanto você insistir em viver algo que Deus não planejou para você. Em viver dons e talentos que Deus não lhe concedeu. Aí, por isso que eu disse, a inveja é o quê? Um comportamento autodestrutivo. Você pensa que está prejudicando o outro, mas você está prejudicando apenas a si mesmo. Como você viu, José roubou as sementes de Marcos, achando que dessa maneira ele iria prosperar. Você muitas vezes pensa dessa maneira. Você pensa que se você vai roubar os talentos e dons do seu irmão. E muitas vezes você até tenta prejudicar ele de alguma maneira, para que você se saia bem. Mas você percebeu, ele não foi prejudicado. Marcos não se prejudicou, muito pelo contrário. Ele estava prosperando cada vez e cada vez mais, enquanto José estava regredindo. A mesma coisa vai acontecer com você, meu amigo. A inveja que você manifesta na sua vida pelo seu irmão ou pela sua irmã, isso só está destruindo você. É um comportamento autodestrutivo. A única pessoa que é prejudicada é você mesmo. Continue vivendo a inveja e continue se auto-sabotando, se autodestruindo. É isso que vai acontecer. A não ser que você corrija isso, você conserte isso. Quais são as principais lições que nós podemos extrair e aqui dentro dessa história? Primeira lição, a inveja, ela paralisa e apodrece a sua vida. Como eu falei agora nessa história. O solo estava o quê? O solo de José parado e as sementes que ele tinha plantado ali estavam o quê? Apodrecendo. Ou seja, a sua vida espiritual está parada e apodrecendo porque você está permitindo que a inveja tome conta da sua vida. Se nós formos em Provérbios 14, versículo 30, nós encontramos: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja, ela é o quê? A podridão dos ossos. Lembra que eu falei? Comportamento o quê? Autodestrutivo. Você prejudica apenas a si mesmo com esse comportamento invejoso, com esse sentimento nojento de inveja. E se nós formos em Jó, Jó 5, no versículo 2, nós encontramos: porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. A inveja, no caso. A inveja mata o tolo. Sim, meu amigo. A sua inveja, meu irmão, a sua inveja, minha irmã, está matando você. E vai continuar, enquanto você não matar ela. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. E a segunda lição que nós extraímos também dessa história. Todos os dons
e talentos que Deus nos concede, meus irmãos, independente do que seja, cura, louvor, pregação, ensino, misericórdia, profecia, não importa qual seja o talento ou o dom que Deus nos dá, é sempre para glorificar o nome dele, sempre. Não é para você usar para benefício próprio, não. Lembre-se disso, porque José tentou fazer isso. Tentou usar um talento e um dom para benefício próprio e acabou quebrando a cara. A mesma coisa acontece com a gente. Toda vez que nós usamos talentos e dons para nós mesmos, para glorificar a nós mesmos, para ganharmos vantagem, para sairmos na frente dos outros, nós quebramos a cara. Porque Deus não nos deu talentos e dons para glorificarmos a nós mesmos ou para termos ganho pessoal. Ele nos deu para glorificarmos o nome dele. Enquanto você não usar o seu talento e o seu dom para glorificar o nome dele, você vai continuar parado, estagnado na sua vida espiritual. Mesmo que você ganhe dinheiro, mesmo que você junte fortunas, explorando esses talentos e dons que Deus lhe deu, você vai continuar paralisado na sua vida espiritual. E nós sabemos qual é o resultado, né? Muito dinheiro, porém nenhuma paz. Que é, infelizmente, a realidade de muitas pessoas que insistem em usar o talento e dom que Deus lhes deu, lhes concedeu, para os propósitos errados. Mas, enfim, se nós formos em Tiago, Tiago 1, versículo 17, nós encontramos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Estão vendo? Aí está a prova. Toda boa dádiva e toda boa dádiva e todo dom perfeito provém de quem? Da autoridade de cima. É ele que te dá, mas não para você, e sim para você glorificar o nome dele. E se nós formos em Romanos 11, versículo 36, nós encontramos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus irmãos, tudo é para o nosso Deus, inclusive os nossos talentos e os nossos dons. Se você é bom em alguma coisa, primeiro, é porque Deus lhe deu esse dom. E segundo, não é para você usar de qualquer jeito, ou para ganho pessoal. É para você usar para glorificar o nome dele. Os frutos que são produzidos representam o quê? A glorificação do nome de Deus. É o nome de Deus sendo glorificado. É você usando o seu talento ou o seu dom para glorificar o nome de Deus. Seus frutos crescem e as oportunidades que Deus lhe dá para multiplicá-los cada vez e cada vez mais, ou seja, para você prosperar na sua vida espiritual, aumentam. Os solos representam isso, como eu falei. Quanto mais você explora os seus talentos e os seus dons, mais Deus lhe dá mais oportunidades para fazer isso, multiplica suas oportunidades e isso multiplica o quê? A sua prosperidade espiritual, na sua vida espiritual. O nome do Senhor é cada vez mais glorificado. Ele lhe dá mais oportunidades para você glorificar mais ainda o nome dele e para você prosperar cada vez mais espiritualmente, na presença dele, fazendo a vontade dele, ok? Agora, pessoal, como vencer a inveja? Eu vou dar aqui duas principais soluções de como vencer a inveja. Primeiro, essa aqui é a arma mais poderosa, na minha opinião, para vencer a inveja. Você usar a gratidão. Lembra que eu falei na história? O que foi que Marcos fez diferente de José? Primeira coisa, ele agradeceu. Quando nós aprendemos a agradecer pelas coisas que temos, seja pelas coisas materiais ou não, nesse caso não, coisas espirituais, quando nós aprendemos a sermos gratos pelas coisas que Deus nos dá, então a gente para de olhar para o que é do outro. A gente não olha para o que pertence a outra pessoa, porque a gente enxerga valor nas coisas que Deus nos dá. Agradecer, meus irmãos, é muito mais do que apenas reconhecer no que Deus lhe deu algo bom. Não, não é apenas isso. É você também valorizar. Então, agradecimento são duas coisas. É reconhecer e valorizar o que Deus lhe deu. Então, sempre seja grato por tudo que Deus lhe dá, independente do que seja. Reconhecendo aquilo como algo bom e valorizando aquilo. Porque de fato é algo que tem valor. Porque se Deus lhe deu, pode ter certeza de uma coisa. Sem valor, aquilo ali não é. De jeito nenhum. Porque o nosso Deus jamais nos dá algo sem valor. Segundo, qual foi a segunda coisa que José fez?
Desculpa, José não, Marcos. Ele pediu humildade e discernimento espiritual para explorar os seus dons e talentos da melhor forma possível. Faça o mesmo, meu irmão. Peça a Deus humildade, para que Ele lhe dê humildade, para que você não se ensoberbeça, pensando que esse dom e esse talento que Deus lhe deu faz com que você seja superior, melhor, que você possa se exaltar, se glorificar. Peça a Deus humildade, para que você use esse talento reconhecendo que pertence a Ele, não a você. E é para glorificar a Ele e não para ganho pessoal. Peça a Deus para encher o seu coração de humildade, para que isso sempre fique claro. Fique claro para você de que o talento não é seu, é dele e é para glorificar o nome dele. E segundo, discernimento. Peça a Deus para que Ele lhe oriente, lhe direcione, para que você exerça esse talento, exerça esse dom da melhor forma possível, da maneira como glorifica o nome de Deus. E sempre com que? Excelência. Para glorificar o nome de Deus com excelência. Peça esse discernimento, peça essa direção, ok? E Ele vai lhe dar, lhe garanto. Então, meus irmãos, esse foi o tema da mensagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que essa mensagem tenha tocado no coração de vocês. Se vocês vivem na inveja, meu irmão, saia dessa vida logo. Saia daí logo, antes que isso destrua você de uma vez por todas. A inveja é um comportamento, como eu falei, autodestrutivo. Ela vai destruir a sua vida enquanto você não se livrar dela. Destrua ela antes que ela destrua você. Use os conselhos que eu dei aqui nesse vídeo, as lições que eu passei aqui nesse vídeo, para você se livrar dela de uma vez por todas. E não se esqueça, permaneça sempre em oração, para que Deus ele sempre continue cuidando de você e livrando o seu coração de sentimentos nojentos e destrutivos, como é o caso da inveja, ok? Então, que Deus abençoe grandemente você que assistiu até aqui e a sua família, e até o próximo vídeo.